Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. Meu nome é Andréa Nava, sou pedagoga, atuo no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Erechim. O CREAS é uma unidade pública da assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências. O tema de debate de hoje, que é o trabalho infantil, ele é uma violação de direito. O trabalho infantil, ele pode ser definido como trabalho que priva crianças de sua infância, adolescentes, da possibilidade de desenvolver o seu potencial, da sua dignidade e que prejudica o desenvolvimento de ambos, físico e mentalmente. O trabalho infantil, ele muitas vezes retira a criança e o adolescente precocemente, se podemos assim dizer, da escola. Por que podemos assim dizer? Porque a retirada de uma criança, de um adolescente, ela nunca vai ser madura, ela sempre vai ser precoce. Porque é garantido em lei, até os 18 anos, que a criança e o adolescente permaneçam na escola com o direito à educação. E isso está previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, onde diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, já está garantido na Constituição que é nosso dever, enquanto família, enquanto sociedade e enquanto Estado, garantir esse direito à criança e ao adolescente. E o trabalho infantil, ele acaba indo contra esse artigo, Porque ele retira a criança, muitas vezes, da escola, porque ele tem que trabalhar, ou às vezes ele fica muito cansado e ele não consegue ir para a escola. Ele acaba colocando a vida dessa criança e desse adolescente, principalmente nas piores formas de trabalho infantil, em risco. Então, atenta contra o direito à vida e à saúde. A alimentação, porque estando na rua ou submetido ao trabalho infantil, ele acaba não sendo resguardado o direito de se alimentar nos horários corretos, de ter um adulto para prover esse alimento para ele, A educação, porque, como já foi dito, a criança fica muito cansada, ou ao invés de ir para a escola, ela usa neste período que ela deveria estar na escola, ela acaba ficando no trabalho infantil, ao lazer, enfim, todos os direitos acabam sendo prejudicados, E é importante a gente refletir sobre esse artigo 227, principalmente se a gente levar em conta o momento histórico em que ele foi previsto, que foi no ano de 1988, quando a Constituição acabou se efetivando, Onde vínhamos, historicamente, de um governo ditatorial, E esses direitos são garantidos à criança e ao adolescente. Então, isso é uma coisa importante, que se lá, onde vínhamos de um governo, um sistema ditatorial, onde as crianças e esses direitos não eram levados em conta. Hoje, 2021, estamos num momento democrático, vivemos a democracia. Nós deveríamos ter essa consciência da importância de termos esses direitos garantidos. O direito constitucional já está posto. E nós, enquanto pais, enquanto adultos, não levamos em conta esses direitos. Pensar o porquê nós fazemos isso é uma coisa importante. E essa discussão e este vídeo acaba não sendo discussão, porque eu falo daqui e vocês só vão assistir depois, Mas junto com este vídeo, vai ser disponibilizado a vocês um questionário que vocês vão poder preencher. Depois eu vou lê-lo, Lê-los todos, e aí eu vou conseguir ver o que vocês também pensam sobre isso e qual a experiência de vocês sobre o trabalho infantil, sobre a exposição de vocês, daqui a pouco,
lá quando vocês foram crianças e adolescentes ao trabalho infantil e sobre como vocês veem isso. Mas então, como eu vinha dizendo, já é garantido por lei, tá lá, é um direito da criança e do adolescente. Vocês daqui a pouco tenham filhos, ou tenham amigos, ou sejam adolescentes. E aí esse direito não é garantido por vocês, pela família, pela sociedade. Por que isso acontece? Então, nós temos várias leituras ao longo desses anos todos que eu atuo junto à erradicação do trabalho infantil. Uma das leituras é que a gente acaba naturalizando o trabalho infantil. Também pela naturalização de alguns chavões maiores. Um deles é: o trabalho dignifica o homem e a mulher. Sim, o trabalho formal, digno, com os direitos trabalhistas garantidos, ele sim dignifica o homem e a mulher. Porém, quando a criança e o adolescente estão submetidos ao trabalho infantil, um trabalho que não prevê garantia de direito, não prevê garantia trabalhista, como ele pode dignificar este homem e esta mulher, criança e adolescente? Como, né? Que é a pergunta que nós temos que fazer. Como uma criança que vende doce, é um exemplo, tá? Que vende doce embaixo do sol, um sol escaldante às vezes, ou um frio também, demasiado, numa sinaleira, passa 6, 7, 8 horas vendendo doce na sinaleira. Como isso pode dignificar essa criança? Que direito é garantido a ela fazendo isso? 15, 20 reais por dia? Não sei quanto, né? Não faço ideia de quanto seja a quantia em dinheiro que essa criança recebe ou esse adolescente. Por quanto tempo? Por quanto tempo ele vai ser criança e é o adulto que passa nessa sinaleira, no caso do trabalho infantil de venda de doces ou de alguma coisa na sinaleira, por quanto tempo essa criança vai sensibilizar o adulto que passa, que dá uma moedinha ou que compra algum doce dele? Porque essa criança cresce, né? E ela cresce longe da escola, longe desse direito garantido pela Constituição, que é o direito à educação. Ele cresce e vira adolescente, não está inserido na escola, não consigo inserir ele no mercado formal de trabalho com 14 anos, se ele está evadido da escola. Ele vira um adulto que acaba sendo exposto ao subemprego, porque ele não tem capacitação técnica para ser incluído no mercado de trabalho, porque lá quando ele devia ter estudado, né, ter sido capacitado tecnicamente, ele foi submetido ao trabalho infantil. Então, foi-lhe retirado um direito garantido pela Constituição, que está na Constituição, é um direito garantido. Eu sei que talvez muitos de vocês, agora me ouvindo falar, gostariam de estar comigo ao vivo, né, compartilhando o pensamento de vocês. Sei que sim. Eu sei porque eu já conversei com alguns adultos sobre a questão e sempre vem a questão: ah, mas eu trabalhei quando eu era criança e eu tô aqui vivo, forte, né? Mais ou menos, né? Porque se a gente for ver fundo, a gente sempre carrega alguma sequela. Ou dói o ombro, ou dói uma perna, ou eu não tenho capacitação. Aí surge uma oportunidade de trabalho para mim como adulta, eu não tenho ensino médio completo, e é por isso que vocês estão estudando, e que coisa boa, eu fico muito, muito feliz. Sempre, em qualquer momento da vida, que alguém retornar à escola e quiser retornar, é sempre válido, nunca é tarde demais a capacitação. Eu tenho quase 40 anos e ainda estou estudando, então quem tem condições e tempo, e às vezes a gente até tem, mas acaba achando desculpa para não voltar à escola, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me escutando fazem muitos sacrifícios para estar estudando novamente, e de fato, talvez em função do trabalho infantil, e é isso que depois vai pedir lá no questionário que eu deixei como sugestão para vocês, para que a gente possa ter esta leitura maior, porque vocês estão inseridos numa política de educação para jovens e adultos,
que normalmente é de um jovem que não estudou na idade correta, de um adulto que não pôde estudar na idade correta e que agora, enquanto adulto, enquanto jovem, tem que retornar aos estudos para ter uma melhor oportunidade de trabalho, para ter um salário menor, para ter uma vida um pouco mais digna, né? Então, tudo isso que a gente fala, a criança que sai da escola, o jovem, o adolescente que sai da escola na idade apropriada, contribui para que o adulto não tenha uma oportunidade formal de trabalho digna. E por que não digna? Porque se eu tenho pouca capacitação, né, estudei pouco, né, estudei muito pouco, eu não tenho capacidade técnica para trabalhar numa máquina que me exige um pouco mais, para atingir um trabalho um pouco melhor, porque me exige um pouco mais de técnica, porque na idade em que eu deveria estar estudando, garantido pela Constituição, eu tive que ir para o trabalho infantil. Então, por si só, eu já consigo provar para vocês que o trabalho infantil, ele não ajuda na condição de melhoria desta família. Talvez naquele momento, né? Naquele período de 1, 2 meses, de 1, 2, 3 anos, mas toda a minha vida adulta, ela acaba ficando prejudicada. Então, por que eu tenho um direito garantido e eu não faço ele cumprir? Pela naturalização do errado. O trabalho infantil, ele é errado pela Constituição, não é porque a prof. Andréia está dizendo, é porque está dito na lei. E se está dito na lei, eu acredito que os legisladores, né, quem escreveu, pôde perceber e pôde fazer uma leitura naquele momento da sociedade de que faltava aquela garantia de direito. É meu direito, porque sem ele fica prejudicado o meu futuro, né? Quando eu cresço, eu não consigo me inserir numa vaga de trabalho que me exige ensino médio. Uma coisa simples, garantida por lei. Então, ela fica prejudicada porque a gente acaba naturalizando o errado. Outro artigo também que consta em lei, e eu vou trazer para vocês, assim, claro que tem a minha opinião, muito minha opinião por trás disso, e a gente tem que acreditar naquilo que fala, né? E eu acredito que o trabalho infantil, ele acaba prejudicando a nossa evolução enquanto indivíduo. Sim, eu acredito. Mas eu acredito isso também baseada na lei, né? Tanto que eu trouxe para vocês a Constituição Federal e agora eu trago mais uma referência, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vejam que marco legal importante na proteção da criança e do adolescente. O ECA, ele traz vários direitos garantidos para a criança e para o adolescente. E um deles, no artigo 60, tudo isso que eu estou dizendo, vocês podem pesquisar no Google, tá? Tem a Constituição, tem o artigo 227, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60, tudo isso tem lá, tá? Então, neste artigo diz, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Após a emenda constitucional de 98, fica estabelecido a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Então, isso é um outro marco legal importante na proteção das nossas crianças e adolescentes, do trabalho infantil e da garantia do trabalho formal aos jovens adolescentes a partir dos 14 anos. Bem,